Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, mãe morada, e hoje eu vim contar para vocês um caos escabroso que me aconteceu o dia em que eu fui raptada. Pois é, galera, eu tinha 6 anos de idade, eu era pequenininha e estava na porta da minha casa brincando. Minha mãe não estava em casa, tinha saído e falou que tinha ido na padaria e deixou uma conhecida tomando conta de todos nós junto com o filho dela. E a gente brincando no portão de casa. Simplesmente me para um carro preto e um cidadão chama, a gente, aquelas criancinhas curiosas em beira de estrada, era uma estrada de chão, e fala: olha, eu sou primo da sua mãe, de Campos, e eu tenho que dar um dinheiro para sua mãe tá aí? Falei: não, minha mãe tá na padaria. E ele falou assim: não, então faz o seguinte. Eu expliquei onde era a padaria no final dessa rua, só direto que o senhor vai encontrar com ela. E ele falou assim: faz o seguinte, você vai comigo, eu dou o dinheiro para ela e você volta com ela. Na minha cabecinha de 6 anos, gente, fez todo sentido, porque a família da minha mãe é de Campos, E Italva já foi distrito de Campos, então muitas pessoas tratam como se fosse Campos ainda hoje. E dar um dinheiro para minha mãe, meu Deus, naquele tempo era bem difícil. E minha mãe recebia muitas ofertas, muitas doações, de pessoas da igreja, enfim, de amigos. A gente sobrevivia muito à base de milagres, se pode se dizer assim. Provisões de Deus, assim, instantâneas. E na minha cabecinha de 6 anos, aquilo fez todo sentido. Eu vou lá com o cara e volto com a minha mãe. Entrei no carro do homem, gente. Coisa assim de 1 minuto. 1 minuto a criança some da sua vista. Na porta de casa. Sem câmera, um lugar assim, ermo, Era uma estrada de chão, enfim. Entrei no carro do cidadão e fui. O cara se parecia muito com aquele ator Luiz Gustavo. Uma réplica. E durante muitos anos eu não gostei do Luiz Gustavo, porque me remetia a essa situação e me dava realmente uma sensação bem ruim. E entrei no carro do cidadão e fui-me. Chegando em frente à padaria, o cara passou direto. E eu falei: a padaria é essa aqui. E olhei para dentro da padaria na intenção de ver a minha mãe, ou ver a bicicleta da minha mãe. E minha mãe não estava lá como ela disse que estaria. E quando minha mãe não estava ali e o cara passou direto, eu imagino, não sei se você já viu aquela cena do Tom e Jerry, quando a alma do Tom sai do corpo e ele fica branco. Foi mais ou menos a sensação que eu tive. O meu corpo estatelou, gelou dos pés à cabeça. E eu fiquei assim: meu Deus, minha mãe não tá aqui. E o cara falou assim: a gente não tá procurando sua mãe, não. Aí que me caiu a ficha. E passou direto. Quem é aqui da região vai saber que tem um trevo na cidade de Cabo Frio, que é uma rotatória que vai para as cidades, Uma parte vai para São Pedro, uma para o centro de Cabo Frio, uma vai para Arraial do Cabo, são todas cidades aqui da região, e uma vai para a estrada do aeroporto, que é onde eu morava, que era uma estrada de chão, hoje em dia é uma estrada já bem bonitinha, que construíram o aeroporto de Cabo Frio lá. O cara passou direto em direção a esse trevo, e foi reto, e rodou pela cidade toda, e voltou pro trevo. E eu: minha casa é aqui, minha casa é aqui, minha casa é aqui. Pedindo para ele entrar na estrada certa, E ele fazia rotatória e pum, São Pedro. E rodou. Gente, isso foi umas 10 horas da manhã que esse cara me pegou. Foi para São Pedro e rodou. Voltou para rotatória. Aqui, minha casa, entra aqui. O passou direto para Arraial. Como assim? Gente, esse homem ficou horas rodando comigo dentro do carro. Horas. E aí, ele resolveu parar nas dunas de Cabo Frio. Entre Cabo Frio e Arraial do Cabo tem dunas. Dunas branquinhas. Um lugar muito bonito, mas muito deserto e muito perigoso. Pois o cidadão me resolve entrar nessas dunas.
Inclusive a novela Tieta, algumas tomadas foram gravadas lá na época. Que era onde era a casa da Tieta quando era novinha, né? No meio daquelas dunas brancas. Enfim. E o cara me entrou por essas dunas e, gente, meu coração tuf. Pra mim é muito vívido aquele dia. Eu tenho muitas memórias de muito pequenininha. Eu não sei se isso é normal, mas eu tenho muitas memórias pequenininha. Muitas. Muitas. Riqueza de detalhes. O cheiro dos lugares, eu lembro. E ele rodou com aquele carro naquelas dunas ali, que tinha uma parte que tinha uma estradinha, né? Até para os turistas acessarem ali. O mais próximo possível das dunas mais importantes que o pessoal esquiava. E de repente o carro morreu. O homem batia a chave e o carro não ligava. Eu não sei se isso era truque, eu não sei se isso era verdade, eu só sei que o carro não pegava. Não sei se ele de alguma forma conseguiu me enganar. E ele, o carro quebrou. Parou o carro, abriu o capô. O que seria muito bom, se ele fosse fazer alguma coisa comigo, o capô taparia a frente do carro, né? Seria uma coisa estratégica hoje, pensando com a minha cabeça de adulta e de jurista que estuda criminologia, essas coisas todas, enfim. Ai, Senhor. E aquele homem vinha, mexia no carro, mexia, sentava, batia a chave e o carro não ligava. Ia lá de novo, isso foi umas 3 ou 4 vezes, assim, se fingindo muito de preocupado porque o carro não estava pegando. Não sei se era truque ou se era verdade. E eu, numa dessas idas que ele foi lá fora, eu abaixei a cabeça assim botei a mão assim no painel do carro e abaixei minha cabeça e falei: Jesus, me cobre com teu sangue, não deixa nenhum laço do diabo cair sobre mim. Essas foram as minhas palavras com 6 anos. Uma oração. Na mesma hora, o cara entrou no carro, virou a chave, o carro pegou. Ele não ouviu minha oração e eu chorava desesperadamente. O cara só estava de sunga e nada mais. De sunga e tênis. Como se fosse um turista, enfim. E toda hora que ele entrava no carro, ele falava: senta aqui no colo do titio, não chora não. E eu: não, vou sentar não. Toda hora ele ia: senta aqui no colo do titio, não fica assustada não. Senta aqui. Não, vou sentar nada não. Mas assim, chorando desesperadamente. E nessa hora que eu bati a cabeça no painel ali e pedi a Deus proteção, o carro pegou. Pá! O cara simplesmente olhou pra minha cara e falou: quem é você? Eu falei: eu sou a filha de Ney. Você falou que é primo da minha mãe, que é de Campos, e veio dar um dinheiro pra minha mãe. Ele: minha filha, que Campos? Eu sou de Itaboraí. Eu nem conheço ninguém em Campos. Da onde você veio? Gente, o homem simplesmente nem lembrava quem eu era, nem onde ele me buscou. E eu, esperta como era, andava naquelas dunas pra caramba com meu pai. Todo domingo a gente estava lá, pegando bajuru, delícia. E a gente passeava muito pela região. Eu sempre fui muito esperta e muito senso de direção. Sempre tive. Eu tenho mais senso de direção que meu marido. Apesar de falar que mulher desorientada, né? Mas tudo bem. Eu fui indicando a ele: você entra aqui, você vira aqui à esquerda, agora você faz a rotatória e entra nessa estrada de chão. Que as dunas são relativamente perto de onde eu morava. A gente conseguia ir a pé por trás. E assim o homem fez. Entrou na minha... Gente, isso já era umas 2:30 da tarde. Pense, o dia inteiro rodando com esse homem com fome, rodando aleatoriamente. Quando o cara me chega na frente da minha casa, os vizinhos já estavam empunhados de vara-pau para linchar o cara, achando que o cara tinha me violentado. E foi aquele desespero. A minha mãe pegou o homem pelo cangote. Quando o cara estacionou, ele entrou com o carro na frente da minha casa. A minha mãe foi para a porta do motorista, né? E falou: o que você fez com a minha filha? Quando ela perguntou: o que você fez com a minha filha? O homem se entortou todo. O homem caiu endemoniado, gente, possuído por um troço ruim. Simplesmente, minha mãe pegou o homem pelo cangote e levou para dentro de casa, porque ela não ia expor o homem, né? Levou o homem para dentro de casa para expulsar o demônio do cidadão. E os vizinhos, desesperados, quando viram aquilo ali, entenderam que era uma coisa maior. Porque minha mãe sempre foi conhecida por ser uma mulher de oração. E sempre que uma pessoa ia pedir oração na minha casa,
A minha vida tem muitas essas coisas sobrenaturais. Se vocês quiserem, eu conto. É só comentar aí que eu conto mais histórias. Tem bastante história forte. A pessoa, quando ia pedir oração na minha casa, que ela estava com alguma opressão maligna, ela já manifestava o Satanás já no portão. Ela não entrava. Ela já caía lá e minha mãe trazia, né, custosamente, atravessava o quintal para Deus poder libertar aquela pessoa ali através da oração. Simplesmente minha mãe pegou o homem pelo cangote e levou para dentro de casa, o homem só de sunga. Eu sei que o homem rodou, meu filho, rodou e rodou e rodou, e o cão não queria sair de jeito nenhum. E nessa época eu tinha o hábito, né, com a minha pouca escrita que eu tinha, com 6 anos eu estava alfabetizando ainda. Eu gostava de fazer desenhos e copiar versículos e colar pela casa. E eu lembro que eu desenhei uma árvore cheia de frutinhas vermelhas. Eu amo desenhar árvore até hoje. Sempre que eu tô assim, rabiscando um papel, eu tô rabiscando uma árvore. Rabisquei a árvore, né? Fiz a árvore bonitinha, verdinha, com as frutinhas vermelhas. E botei assim, nessa árvore tem muito fruto bom. Querendo falar da minha família, né? Que os frutos eram a minha família. E outros versículos pela casa, pela sala toda. E minha mãe também fazia isso, que ela tem a letrinha redondinha, bonitinha, ela gostava de fazer. Eu sei que o cão rodou. Quando ele levantou a cabeça, que ele viu aquela árvore. Gente, tem uma árvore aqui na minha frente. Agora que eu levantei e vi a árvore, oi! Confirmação. Quando o cara olhou aquela árvore e viu escrito Isabel, o homem não sabe meu nome, não sabia meu nome. O homem olhou pra minha cara, o homem não, o inimigo no corpo dele. E olhou pra minha cara e falou assim, eu te odeio, garota. Com aquele olhar fulminante, te odeio, garota. Aí o que eu falei? Também não gosto de você. Já sabia que era o cão. A gente já tinha esse entendimento desses momentos de libertação. Pra gente isso era muito corriqueiro. Então exorcista, essas coisas, nada disso me assusta. Não me assusta mesmo. Me assusta a ruindade de ser humano, né? Tipo, gente que mata filho, isso sim me assusta. Simplesmente, gente, eu falei, também não gosto de você. Eu sei que minha mãe conseguiu expulsar o inimigo do corpo daquele homem. Minha mãe alimentou aquele homem, escutou a história daquele homem. Aquele homem estava de férias, tem 2 filhas da minha idade, né? Ele contando naquela ocasião. E não sabia nem onde ele estava, nem o que ele estava fazendo. Tiveram que ensinar ele a sair do meu bairro, porque ele sequer sabia onde ele estava. E o mais sobrenatural, né? Bom, já falei, minha mãe alimentou o cara, escutou a história dele, ele pediu 1000 perdões, graças a Deus que não aconteceu nada. E a minha mãe, uma semana antes, ela teve um sonho, que eu era achada estuprada, toda ensanguentada, enterrada, meio corpo fora, meio corpo dentro, numa cova rasa nas dunas de Cabo Frio. Exatamente aonde Satanás queria me destruir. Então, não ignore as pistas que Deus deixa para você. Tudo que eu sonho, os sonhos por mais bizarros que sejam, eu anoto num caderninho. E esses dias eu lembrei, dentro desse vendaval que eu tô passando, eu lembrei de um sonho que eu tive. E eu fui lá no caderninho ler. E faz todo sentido. Foi em novembro do ano passado, tem mais de 6 meses. Mas é bom ter memória, porque a palavra diz que Deus não faz nada sem avisar os seus escolhidos, os santos. Né? Ele não faz coisa alguma sem comunicar. Então Deus, ele te revela certas coisas. E quando ele revela é porque ele quer livrar. Né? Ele quer que você movimente o mundo espiritual, ele quer que você se mova, que você evolua, que você interaja com o mundo espiritual. E assim esse cidadão foi embora. Tudo isso a toque de caixa, porque meu pai saía da fábrica 3 horas, o turno dele terminava 3 horas. E se meu pai chegasse lá e visse esse cidadão, e o que ele intentou fazer, consciente ou não, acho que meu pai ia esganar o cidadão. Porque meu pai sempre foi muito leão com a gente. Né? Meu pai, tipo assim, né? Se um coleguinha batesse na gente, ele ia bater no coleguinha. Ele ia lá brigar com o coleguinha. Né? Mas, enfim...
Eu acho que meu pai não ia conseguir lidar com essa situação espiritualmente falando, com a mesma graça que a minha mãe. Minha mãe já tinha visão mais realmente do sobrenatural e de quem vem para roubar, matar e destruir, né? É o inimigo realmente. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, realmente, muitas coisas que a gente sofre, existe sim uma influência do mal. Muitas vezes a gente não entende essa influência do mal, acaba se desgastando com pessoas, acaba lutando contra pessoas, magoando, ofendendo, e às vezes não tem a maturidade de entender as sutilezas do inimigo por trás dessas coisas. Então, se tem alguém te afrontando, um familiar, um cônjuge, um patrão, comece primeiro fazendo o que Jesus faria, amando incondicionalmente, orando por essa pessoa, porque a gente sabe que é muito mais importante orar pelos que nos perseguem do que pelos que nos amam, e tentar cumprir realmente esse caráter, esse testemunho cristão, né? E tem gente que realmente é difícil merecer, às vezes a gente julga que a pessoa não mereça oração, não mereça misericórdia, mas esse é papo para um outro vídeo, quem sabe o próximo, tá bom? Um beijo pra vocês. Acabou a memória do celular, por isso que eu tive que gravar esse restinho com outras vestes, nada a ver, tá, gente? Um beijo, tchau!